Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, queridos obreiros, queridos irmãos. Nós vamos ministrar hoje a lição número 3, a lição número 13, os anúncios do nascimento do rei. Será o tema da nossa 13ª lição de hoje. Nós sempre pedimos que os irmãos não deixem de adquirir este livro, o livro Seja um Obreiro Aprovado, porque com este livro você vai resolver muitos exercícios, a fixação dos conteúdos, dos ensinamentos, será muito mais fácil de você guardá-los, decorá-los, memorizá-los, sem dúvida. E, aliás, também uma excelente fonte de consulta, quando você quiser ministrar na sua igreja, onde você congrega, na sua escola dominical, ou enfim, fazendo seus apontamentos, seus estudos, ou seu estudo individual, você pode ler de vez em quando esses assuntos que são importantes para a maior retenção de conhecimento acerca da palavra do Senhor. Nós já ministramos cerca de 12 lições, lembrando aos irmãos que esta lição, aliás, este primeiro livro, Seja um Obreiro Aprovado, o livro 1 contém 25 lições e desta feita vamos ministrar a 13ª lição. Os irmãos verão que nós melhoramos aqui a questão para deixar o aluno mais, principalmente o irmão que adquiriu o livro, o obreiro, vai ter uma facilidade maior de saber em que questão ou qual a questão que nós estamos debatendo, discorrendo, perguntando aqui. Então vai aparecer o número da questão aqui na tela e aí ficará mais fácil de você acompanhar, saber onde o pastor Moisés Câmara está lendo, qual a questão que ele está lendo. Por quê? Porque o número da questão vai ficar aqui projetada, aqui na TV. Então vamos lá, lembrando aos irmãos, aliás, de primeira mão, os irmãos sabem que não podemos estudar a Bíblia sem a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia com a Bíblia nas mãos. Então estou aqui com o livro texto, para nós é o livro livro número 1. Lembrando os irmãos que ao longo desse estudo teremos 6 livros, estamos apenas no início, praticamente, do primeiro livro, e vamos estudar aqui, vamos ler vários textos da Palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento, particularmente Mateus e Lucas. Vamos ler bastante, porque não dá para aprender a Bíblia, os irmãos sabem disso, sem lermos a própria Bíblia Sagrada. Então vamos lá? O tema de hoje, os anúncios do nascimento do rei. Eu vou colocar aqui um desenho. É claro que você vai ler o conteúdo que o personagem aqui vai dizer. Então, observe esta figura. O que é que aparece aí representando? O que está representando essa figura? Aparece aqui José se dirigindo aqui a Maria, Claro que José não disse isso, mas ele pode até ter pensado isso. E aqui está: que tipo de noiva és? Foi a pergunta de José, Claro, aqui é uma conjectura. Nós sabemos que Maria, ela saiu de Nazaré, onde ela morava, e foi visitar sua prima Isabel, que morava na Judéia, na região montanhosa da Judéia. Ali ela passa 3 meses, Maria. Quando ela volta, José vê que Maria está grávida de 3 meses. E aí foi criada aqui essa imagem para que possamos ilustrar melhor este ensinamento de hoje. Então, aqui está: que tipo de noiva és? Passaste 3 meses fora de casa e voltaste grávida. Vou cancelar nosso casamento. Claro que José nunca disse isso, isso apenas aqui é uma questão didática, não é? Nós sabemos que quando José viu Maria grávida, ele intentou deixá-la secretamente, sem criar nenhum alarde. Nós sabemos disso. Porém, obviamente, José, como o homem que era, já com a sua noiva, quem sabe com a data de casamento marcado, ao ver Maria, data marcada do casamento, ao ver Maria nesse estado, já grávida de 3 meses, ele viu pensou que ela havia traído. É claro que Deus socorreu José, enviou um anjo, e o anjo noticiou o que de fato tinha acontecido, que ela havia concebido, através do Espírito Santo. Mas vamos lá. Mas não, aqui embaixo aparece aqui: mas não, ele não a abandonou. Por quê? A lição nos ensinará todos os pormenores. Então nós veremos que José não abandonou Maria. Por quê? Porque a lição aqui, a própria Bíblia vai nos fornecer material suficiente para entendermos que ele não abandonou
Maria. E aqui a novidade é essa, amados. Questão número 1. Então, veja como vai facilitar a retenção dos conteúdos para os irmãos que adquiriram este livro. Faça o esforço, amado. Compre o livro, adquira este livro. Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Eu garanto ao irmão, você não vai se arrepender. Tem muitos exercícios. Vai ser uma bênção se você adquirir este livro. Depois você pode ministrar na sua igreja, em reunião com grupos na sua casa ou na igreja. Você pode ministrar qualquer um desses assuntos aqui. Basta apenas acompanhar, fazer os exercícios pedidos. Com certeza será um grande sucesso, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Questão número 1, amados. Vamos lá. Questão número 1. Você se recorda do estudo dos 5 passos e introdução? Lembra-se que nós falamos acerca dos 5 passos do Senhor Jesus Cristo? Em Mateus, agora vamos estudar Mateus 1, que diz respeito a... Então, você já viu os 5 passos da vida do Senhor Jesus Cristo. Infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. Já estudamos esses fatos, vamos estudar ao longo ainda dessas ministrações. Porém, Mateus 1 não pode ficar de fora. Aliás, a 14ª lição nós vamos estudar sobre as genealogias, a 15ª lição também. Mas hoje nós vamos falar acerca da introdução de Mateus. Então vejam bem. Você se recorda do estudo dos 5 passos de introdução em Mateus? Agora vamos estudar Mateus 1, que diz respeito. E aqui tem 3 alternativas. Mateus 1 diz respeito ao que, amados? Introdução à infância de Jesus ou nenhum dos dois? Então, tem a ver com introdução. Então, marque a alternativa aí correta, introdução. Passada a questão 1, vamos à questão número 2. Chamamos esse passo de introdução e não de infância. Então, introdução e não de infância. Porque ensina o que aconteceu antes ou depois do nascimento de Jesus. Então, Mateus capítulo 1, a questão ali da genealogia, nós vamos estudar este acontecimento. E isto aqui aconteceu antes do nascimento do Senhor Jesus. Então, você poderia responder antes ou depois. Se você respondeu antes, você acertou. Bem, na sequência, nós teremos aqui a nossa primeira experiência de observação. Lembre-se que já ensinamos aqui 3 técnicas para que você aprenda a palavra do Senhor, estude a Bíblia. Nós já ensinamos a técnica da observação, interpretação e aplicação. Vamos agora estudar um pouquinho mais sobre a observação. Só que a gente precisa ler esse texto que aparece aí, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 21. Vamos ler esse texto? Vamos abrir a palavra do Senhor. Se você tiver um exemplar da palavra do Senhor próximo aí a você e quiser abrir comigo, será uma bênção. Mateus 1, versículos 18 a 21. Fala acerca aqui a epígrafe, o título, o nascimento de Jesus Cristo. Então vamos ler Mateus capítulo 1, versículos 18 até o versículo número 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Então, desposada, vamos explicar esse sentido aqui, esse termo desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, observem. Vou ler o texto novamente. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O verso 20 diz, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Verso 21, e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembra desse texto? Texto certamente você conhece muito bem. E agora vamos responder o que será pedido agora na questão número 3. Na questão número 3 nós vamos responder e temos uma tarefa aqui, amados. Aliás, temos uma nota aqui. Diz assim, Maria e José estavam casados ou somente desposados quando Maria se achou grávida? Então, o Senhor notou aqui no texto que eles estavam desposados, isto é, era uma espécie de noivado. O contrato de casamento já tinha sido feito, porém, faltava o quê? Somente a cerimônia religiosa para que ambos fossem ali casados e felizes. Então, estavam desposados, isto é, não estavam casados ainda.
E aqui temos uma nota, inclusive aparece aqui a nota, uma nota importante, eu vou ler aqui. Nós falamos que ia me explicar essa questão de desposado, né? Eles estavam desposados, o que significa desposados? E aí vamos explicar aqui rapidinho, você vai entender perfeitamente. O significado de desposado será explicado na interpretação da passagem mais adiante. Então daqui a pouco nós vamos dar uma explicação sobre esse termo desposados um pouquinho mais adiante. Nota para lhe prevenir acerca desta situação. E aí, saindo da questão número 3, nós vamos para a seguinte. Vamos para a questão seguinte. Vamos acertar aqui, só um pouquinho. Ok? Questão número 4. Vamos à questão número 4. A questão número 4, uma pergunta aqui que diz o seguinte. O que você pensou fazer, o que José pensou fazer com Maria quando soube de sua gravidez? Note que nós estamos, eu alertei os irmãos, são questões de observação, não é de interpretação, é só observar. Então, o que José pensou fazer com Maria quando soube de sua gravidez? É a questão número 4. Foi o que ele deixou. Aí no versículo 19, ele projetou deixá-la secretamente, isto é, intentou deixá-la secretamente, ou pretendeu anular o casamento secretamente. Da forma que você responder, está certo. Então, ou você coloca que ele intentou deixá-la secretamente, intentou, isto é, ele projetou consigo isso, pensou deixar Maria secretamente, sem denunciar nada, o pecado dela, tal, ou pretendeu anular o casamento secretamente, que dá na mesma a resposta. Vamos à questão seguinte, a questão número 5. A quem apareceu o anjo nessa passagem? O anjo apareceu a quem? A José. O anjo apareceu a José. Nós lemos isso porque são questões apenas de observação e não de interpretação. Muito claro essa questão. A questão seguinte, que é a número 6, diz assim. De acordo com o anjo, e aí temos duas perguntas aqui, a letra A e a letra B. De acordo com o anjo, qual seria o nome do menino que nasceria? Aí você leu, aí pode até, se quiser novamente ler o versículo, fala que é Jesus. Então, qual seria o nome do menino que nasceria? Jesus. Por quê? O texto já é claro, o texto já fornece essa informação. Na letra B, diz assim, por meio de quem Maria tinha concebido esse menino? Por meio de quem Maria tinha concebido esse menino? Por meio de quem? Vimos aqui, do Espírito Santo. Está no versículo 20. Então, por meio do Espírito Santo. Muito claro essa questão também. E agora nós teremos a nossa segunda experiência de observação. E agora nós vamos precisar ler Mateus capítulo 1, versículos 22 a 25. Vamos fazer isso agora? Mateus capítulo 1, versículo 22 a 25. Aqui, amados, como os irmãos sabem, é um estudo dirigido. A minha finalidade aqui é dirigir esse estudo. Mateus capítulo 1, versículo 22 a 25, a fim de facilitar a aprendizagem dos nossos queridos irmãos. Vamos ler Mateus 22 a 25 agora, que é praticamente a continuação do texto anterior. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí Mateus nos deu uma ajudazinha. Mateus já traduziu esse texto, aliás, já traduziu esse termo Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. O texto de Isaías 7,14, ele vai até a parte, não consta essa parte, Emanuel traduzido é Deus conosco. Isso aqui foi Mateus, você sabe que Mateus escreveu a Bíblia, aliás, o seu evangelho, perdão, a Bíblia não, o seu evangelho que leva o seu nome, Mateus, para os judeus. E é por isso que ele fez muita referência, alusões aos antigos profetas. Então, Emanuel traduzido é Deus conosco. E o versículo 24 diz, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Por quê? Porque o anjo do Senhor aparecia sempre em sonhos a José. O verso 25, que é o último agora da nossa referência que estamos estudando, diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Somente isso. Então veja, não a conheceu, isto é, ele não teve relações sexuais com Maria até que nasceu o seu filho primogênito. Entendemos aqui de forma clara, isso aqui, que lógico, depois que Jesus nasceu, José, como marido de Maria, teve relações com ela perfeitamente. Não há nenhum pecado nisso, porque ambos agora eram casados. E aqui diz, o seu filho primogênito, isto é, dá
nós aqui entendemos que ela teve outros filhos, né? Com José. Maria e José tiveram outros filhos, porque Jesus foi o primogênito. Terminado então esse texto, nós vamos agora, amados, a questão seguinte, né? Que é a questão número 7. Questão número 7. Vamos lá. A questão número 7 pergunta assim: quem avisou que o nome do filho da Virgem seria Emanuel? Ou seja, Deus conosco. O anjo ou um profeta? E aí, claro, você observou direitinho o texto. Foi um profeta. Então, quem anunciou que o nome da criança seria Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Jesus está conosco, né? Jesus conosco, Deus conosco, foi um profeta. Foi um profeta. Então, Mateus fez alusão ao profeta Isaías. Terminada essa questão, muito fácil de responder, vamos à 8ª. Diz assim: depois de receber a mensagem do anjo, o que fez José? Deixou Maria secretamente, como havia pensado inicialmente, ou a recebeu como sua mulher? E aí, no versículo 24, você observou que ele a recebeu como a sua mulher, porque agora o anjo já tinha orientado como foi que Maria estava grávida, né? Que ela havia concebido por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou, não é, esta criança no seu ventre, e ela então concebeu. Agora, uma dica aqui muito importante, amados. Uma dica muito importante para o estudioso da Bíblia, o estudante da Bíblia. Tenha o hábito de ler com a máxima atenção o texto que deseja estudar. Então, tenha este hábito de estudar com a máxima atenção aquilo que você quer ou está estudando. Dessa forma, você terá a capacidade de destacar os fatos principais de cada passagem bíblica, como tem feito nessas experiências da técnica de observação. Muito bem, logo em seguida, após esse esclarecimento, nós precisamos, ele aqui diz, abra sua Bíblia em Mateus 1 e em Lucas 1. Está aí, Mateus 1 e Lucas 1. Não Lucas 11, aí está Lucas 11, tem um a mais aí. Peço até perdão aos irmãos por esse nosso lapso, esse nosso erro aí. Né? Errar é humano, eu erro, assim como todos nós erramos. Então, abra sua Bíblia em Mateus 1 e em Lucas 1, e não Lucas 11, como aparece aí. Marcando ambos os capítulos com pedaços de papel. Então, o que é que eu fiz aqui? Peguei 2 pedaços de papel, você pode fazer isso, sempre que estiver estudando textos paralelos. Pedacinho de papel, normal, você marca na sua Bíblia, né? Marca na Bíblia. E aqui eu marquei, para facilitar, ainda coloquei o nome Mateus aqui embaixo no papel. E o outro em Lucas, para nós estudarmos como vamos fazer agora. Vamos ler vários textos, tanto em Mateus como em Lucas, para que os assuntos fiquem retidos, né, na nossa mente, no nosso coração, e podemos aprender mais e mais a palavra do Senhor. Vamos à questão, agora a questão número 9. Questão número 9. E para nós estudarmos a questão número 9, aí aparece a questão e logo embaixo o texto, né? Leia Mateus capítulo 1, versículo 22 a 25. Nós vamos, aliás, é Lucas capítulo 2, versículo 4. Lucas capítulo 2, versículo 4 também foi outra falha da minha parte que nós colocamos o texto errado. Leia Lucas 2, verso 4. Lucas 2, verso 4. Então vamos ler esse texto, Lucas 2, verso 4. Lucas 2, verso 4 diz o seguinte. Lucas 2, verso 4. Vamos para Lucas, amados. Lucas 2 e 4 diz o seguinte. Lucas 2, 4. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. E aí nós veremos o porquê isto aconteceu. Vamos lá. Continuando aqui, amados. Então leia Lucas 2, 4, diz assim. Antes de ir a Belém, onde nasceu Jesus, Maria e José viviam na tranquila cidade de Nazaré. Você vai responder essa questão aqui para você completar, que ficava na província da Galiléia. Então, aqui é só para responder, é só para completar. Nazaré, você responde na província da Galiléia. Você sabe que a Galiléia ficava ao norte, né? Bem ao norte ali do país da Palestina. Então, ele ficava ali na Galiléia. Lembrando, aliás, estudando isso aqui já de pronto aos nossos irmãos, existia a Alta Galiléia e a Baixa Galiléia. A Alta Galiléia ficava mais ao norte e a Baixa Galiléia ficava um pouco mais ao sul. Certo? Então, Nazaré ficava ali na Baixa Galiléia. Só esse esclarecimento para os nossos queridos irmãos. Vamos à questão número 10, amados. Foi nessa vila de Nazaré, nessa vila chamada Nazaré, né? Nessa vila de Nazaré, onde o anjo fez o maravilhoso anúncio do nascimento de Jesus a 2 pessoas diferentes.
A quem foi feito esse anúncio? Então o anjo Gabriel, ele foi a essa cidade 2 vezes, ou apareceu a 2 personagens, que nós vamos falar aqui. E aqui a dica é a seguinte, em Lucas 1, 26 a 27. Então Lucas capítulo 1, versículo 26 a 27, nós veremos para quem o anjo apareceu. Então vamos lá, Lucas 1, 26 a 27. Muito bem, tivemos um pequeno problema, vamos voltar aqui à nossa lição, né? Tivemos uma interrupção, a queda do sinal da internet. Vamos voltar aqui, amados. Então o texto aqui nos pede para nós lermos Lucas 1, 26 27. Lucas 1, 26 27 diz o seguinte: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, o anjo Gabriel, ele apareceu em Lucas 1, 26 27 a quem? A Maria. E em Mateus capítulo 1, versículo 20, Mateus 1 e 20, o anjo apareceu para um personagem chamado José. Então, Mateus capítulo 1, versículo 20, nós vamos ler esse texto aqui. Diz assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, no texto lucano, capítulo 1, versículo 26 a 27, o anjo Gabriel, ele apareceu para Maria, né, e aparecia visivelmente. Para José, ele não aparecia em corpo, em pessoa, mas ele aparecia como anjo, ele aparecia em sonho, sempre a José. Então, em Lucas 1, 26 e 27, o anjo aparecia a Maria. E em Mateus 1 e 20, apareceu a José. Vamos à questão seguinte, a questão número 11. Que evangelho nos relata o anúncio? A Maria. Então, a Maria é Lucas. E a José, a letra B aqui, a Mateus. Então, não esqueça disso. A Maria está o registro em Lucas e a José está o registro em Mateus. Prosseguindo, amados, vamos à questão seguinte, a 12ª questão. O anjo fez ambos os anúncios na mesma cidade. Leia Lucas 1, 26. Em que cidade? Aí, nós já lemos isso aqui. Foi na cidade de Nazaré. Então, para ambos, tanto para José como para Maria, o anjo do Senhor apareceu, ou fez esse anúncio na cidade de Nazaré, que ficava ali na Galiléia ou na Baixa Galiléia. Questão aqui fácil de responder. A 13ª questão diz assim: ainda que os dois anúncios do nascimento de Jesus tenham sido dados em Nazaré, na cidade de Nazaré, ocorreram com intervalos de vários meses, que é importante. Não foi no mesmo dia que o anjo apareceu para Maria e no dia seguinte ele apareceu para José. Não, houve um espaço aí de tempo. Então, voltando aqui à questão, diz assim: ocorreram com intervalo de vários meses, durante os quais Maria fez uma longa viagem à casa de Isabel, sua parente. Ela sai ali da cidade de Nazaré, atravessa praticamente toda a Palestina, chegando ali até a parte sul, onde ficava a região ou a província da Judéia. Ele diz assim, leia Lucas 1, 56. Vamos ler esse texto? Lucas 1, 56. Lucas 1, 56. Nós falamos, né, amados, que vamos ler aqui vários capítulos, textos. Vamos lá, para facilitar aqui. Vamos ler. Lucas capítulo 1, versículo 56. Vamos ler. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Isto é, Maria, orientada pelo anjo de que conceberia através do Espírito Santo. O anjo também aproveita e diz que a sua parente, a sua parenta Isabel também estava grávida, já era 6 meses de gravidez. Ela então vai ali auxiliar a sua prima nessa questão desse tempo da gravidez, né, de João Batista. Então o texto diz, Maria ficou com ela quase 3 meses e depois volta para sua casa. Foi nesse período, nesse ato, quando Maria volta para a sua terra, chamada Nazaré, a sua cidade, que José nota que ele pensara que Maria havia traído ou adulterado. E aí precisou o anjo do Senhor aparecer ali em sonho para alertar a José que ele ficasse tranquilo, procurou tranquilizá-lo, porque Maria tinha concebido por meio do Espírito Santo. Então, voltando aqui à questão, em Lucas, o anúncio do anjo, aí você completa, a Maria, escreve aí, foi feito antes da visita de Maria a Isabel em Mateus.
O anúncio a José deu-se depois de pelo menos 3 meses mais tarde. Então tem que entender isso aí. Quando o anjo apareceu aqui, diz em Lucas, o anúncio do anjo a Maria foi feito antes da visita de Maria a Isabel e Mateus. Então primeiro o anjo noticiou Maria, e ela vai então, sobe ali para a região da Judéia, ela retorna. O anjo do Senhor só apareceu a José depois que Maria retorna lá da cidade ou da casa da sua parente chamada Isabel. É quando ele vê que Maria está grávida, então o anjo procura tranquilizá-lo ali, aparecendo em sonho, explicando tudo o que aconteceu. A questão seguinte, a 14. De acordo com o anjo, Isabel era parenta de Maria, sim ou não? Aí Lucas 1,36, vamos ver? Lucas 1,36, vamos ler esse texto para a gente solver qualquer dúvida. Diz assim: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, outro grande milagre aconteceu aqui. Isabel era estéril, com a idade já avançada, e ela concebeu também. Tudo isso providência de Deus, né? Porque João Batista foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Então ele pergunta aqui se era parente ou não, ou sim ou não. Aí você responde sim. A questão seguinte, a 15ª questão, está colocada assim: Isabel seria mãe de João Batista, portanto, Jesus era parente de João, sim ou não? Isto é, João Batista, Jesus era parente? Lógico que era. Então você responde também, respondendo sim. A 16ª questão: como se chama a mãe de João Batista, a qual Maria visitou? Como se chama? Isabel. Isabel. Eu sempre falei, repito, não me canso de repetir, este curso, o que nos atrai a este curso, que pelo menos me cativou a escolher este curso, assim, foi essa questão didática que o curso tem. Sempre repetindo as questões, sempre fazendo alusão à questão anterior. E a finalidade qual é? É memorizar, levar o obreiro do Senhor a memorizar estas palavras, esses termos, que não são difíceis, são fáceis. A finalidade é essa, é didática. A finalidade é para você memorizar, meu irmão, isto aqui. Muito fácil, mas às vezes a pessoa esquece essa questão, né? A 17ª questão: Maria teve de fazer uma longa viagem para chegar até a casa de Isabel. Sem dúvida, uma viagem longa. Em que província vivia Isabel? Leia Lucas 1, 39 e 40. Você já sabe disso, está falando sobre a província da Pérea, falamos província da Judéia, falamos província da Galileia. Então você já sabe isso aqui. Mas vamos ler Lucas 1, 39 e 40. Lucas 1, 39 e 40 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Por quê? Porque na área ali da Judéia há uma região montanhosa, muito montanhosa. E diz mais: E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então lemos aqui o texto. Ela vai à província da Judéia, onde estava a sua parenta, né, Isabel. Então o texto, estamos na questão número 17. Então ele diz assim: Em que província vivia Isabel? E aqui temos 3 alternativas: Galileia, Judéia e Pérea. Aí você vai marcar a certa. A Judéia, lembrando que a Judéia ficava ao sul, a Galileia ficava ao norte, essa província, e a Pérea ficava ali a leste do Rio Jordão. A questão 18. Quando Maria visitou Isabel, e aqui pergunta, ficou em sua própria província, saiu para outra província ou entrou em outro país estrangeiro? E, claro, ela foi para outra província, saiu da província da Galileia e foi à província da Judéia. Muito fácil essa questão para você responder. Vamos à 19ª. Em que direção, norte ou sul, viajou Maria em sua, aí 2 pontos. A, ir da Judéia e volta a Nazaré, na Galileia. Isto é, quando ela vai à Judéia, ela sobe a Judéia, ela está indo para o sul. Quando ela volta a Nazaré, na Galileia, ela está indo para o norte, está agora descendo, né? Sobe quando vai para a Judéia e desce quando vai para a Galileia. Nesse sentido aqui. Bem, amados, a questão agora é a questão número 20. A questão número 20, temos aqui vários espaços no seu livro para você completar. Essa pergunta
é para você completar. Então vamos ler aqui, e aí a gente vai completando aqui a questão. Deus anunciou, questão 20, Deus anunciou o nascimento de Jesus, aí tem o espaço, 2 vezes. Então você vai colocar duas vezes por intermédio de quem? Através de um anjo, não foi um arcanjo, foi um anjo. O primeiro anúncio foi a quem? A Maria ou a José? A Maria. Encontra-se no evangelho de quem? De Lucas. Evangelho de Lucas. E o segundo anúncio foi feito a José, você vai completar José, e encontra-se no evangelho de Mateus. Então, Lucas, o anjo apareceu a Maria, e em Mateus o anjo apareceu a José. Continuando, amados. Ambos foram dados na cidade esse anúncio foi anunciado em qual cidade? Cidade de Nazaré. Você coloca aí, escreve aí. Os 2 anúncios foram separados pelo menos por um período de quantos meses? Quantos meses entre um anúncio, entre Maria ter ido para a Judéia, retorna? Qual foi o tempo em que o anjo apareceu a José em sonho? Então você vai responder 3 meses. Durante o qual Maria se hospedou na casa de uma parenta. Você pode às vezes colocar prima, mas fica melhor você colocar uma parenta. Chamada, como era o nome da sua parenta, da parenta de Maria? Isabel. Você escreve Isabel. Que seria mãe de quem? De qual profeta? João Batista. Para chegar à casa de sua parenta, Maria teve que fazer uma longa viagem para o sul. Só a título de curiosidade, ela viajou mais de 100 quilômetros aproximadamente. Era a distância de Nazaré até a Judéia. Jerusalém não, até a Judéia. Aproximadamente 100 quilômetros. Então, para chegar à casa de sua parenta, Maria teve que fazer uma longa viagem para o sul, até chegar à província, qual província? Da Judéia. E depois de vários meses, voltou para a sua própria casa, na vila de Nazaré. Completa aí, amado, não se esqueça não. Que ficava na província da Galileia. Não se esqueça também de anotar isso aí. Ok? Vamos agora à nossa experiência de interpretação. Tudo agora que nós estudamos, nós falamos a partir aqui da página 96 do livro, são questões com referência à experiência de observação. Agora vamos tratar sobre assuntos de experiência de interpretação. E aqui a gente precisa ter um pouco mais de atenção, mas não é difícil. Então vamos à questão seguinte, a questão número 21. E aí temos uma nota aqui. Lembra-se que nós falamos a questão de desposado, o que seria? Nós vimos ali desposados como observação, porém, como vamos estudar agora sobre interpretação, nós vamos dar o significado desse termo. O que significa o termo desposado? Então a questão 21 começa assim. Quando Maria chegou de volta à sua casa em Nazaré, já estava grávida de 3 meses. E aí vem a nota. Tem a notinha aqui, colocamos aqui. Tome nota, né? Desposado quer dizer noivo. Desposado significa noivo. Ou ambos estavam noivos, né, um do outro. Entre os judeus, estando desposados, o casal se comprometia legalmente a casar. Então, entre os judeus, o termo desposado, essa questão que a gente chama de noivado, lá era chamado de desposado. Então, ambos se comprometeram em casar-se. Esse compromisso não podia ser desfeito, senão pelo divórcio ou pela morte. Então, essa questão do noivado, ambos estarem ali já comprometidos, não poderia ser desfeito senão por 2 motivos, ou pelo divórcio ou pela morte de um dos 2 cônjuges, ou dos 2 noivos. Somente essa nota para esclarecer esse ponto que nós prometemos esclarecer aos irmãos. Ainda na questão 21, voltando aqui, nessa época Maria estava, e aqui temos 3 alternativas, ainda na questão 21, casada com José, não casada ainda ou divorciada de José. Não casada ainda. Então não estava casada ainda. Quando o anjo apareceu a Maria, ela não estava casada com José. Estava apenas desposada, né? Estava comprometida, certamente com a data já marcada, quem sabe com distribuição de convites, né, para o casamento. Então, é nesse sentido. Vamos à questão seguinte, questão número 22. Para respondermos à questão 22, vamos precisar ler agora Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos ler Mateus 1, 18. Vamos ler esse texto aqui, vou pegar aqui a palavra do Senhor. Mateus 1, 18. Vamos lá, por isso que temos que marcar a Bíblia aqui com aquele papel para facilitar a procura. Mateus 1, verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vou deixar aqui para ficar mais fácil aqui. Voltando, amados, estamos na questão número 22. Leia Mateus 1,18, nós acabamos de ler. Diz assim: o fato de Maria estar grávida antes de se ajuntarem com José comprova que José não era o quê? O pai de Jesus. Então, isso é muito importante, nós estabelecemos isso aqui. E para muitos é fácil, mas tem gente que acha que José foi o pai de Jesus, né? Claro que isso aí é uma concepção errada, né? José nunca foi o pai de Jesus, pai biológico. Ele foi o pai por adoção. Ele criou Jesus, né, ali com todo carinho, com todo esmero. Então aqui a questão é: o fato de Maria estar grávida antes de se ajuntar com José comprova que José não era o pai de Jesus. Então José não era o pai de Jesus de forma alguma, apenas o pai adotivo de Jesus. Quem era o pai de Jesus? O pai de Jesus era o nosso Deus. Por quê? Porque Jesus foi concebido ou foi gerado por meio do Espírito Santo. Vamos à questão número 23 agora, amados. Mateus 1,16 diz, e aí já diz o texto, vamos ler na Bíblia porque o texto já está aqui colocado. Mateus 1,16 diz: José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, mas não diz que José o gerou. Então, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, mas não diz que José o gerou, como no caso de todos os outros antepassados. Se você pegar a lista da genealogia do Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 1, você verá que todos os antepassados de Senhor Jesus, cada um gerou alguém, né? Um fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, etc. e tal. Só que quando chega em José, não diz que José gerou Jesus. José é pai de Jesus, mas pai na questão de adoção. Então, voltando, mas não diz que José o gerou, como no caso de todos os outros antepassados. José é o único homem na lista de antepassados de Jesus, do qual não diz que ele, o quê? Que ele gerou. Então, é o único de toda aquela lista de vários homens na Bíblia citado ali, na genealogia de Jesus, né? Ou dos antepassados do Senhor Jesus, é o único do qual a Bíblia não diz que ele gerou. E você vai colocar gerou. Observe, gerado se refere à fertilidade do pai. Então, gerado significa a fertilidade do pai. Portanto, José não foi o pai biológico de Jesus, claro, e sim o próprio Deus. A questão seguinte: sabemos então definitivamente que José não era o quê? Aí você vai responder: pai. José não era o pai de Jesus porque não o gerou. Então, José não foi o pai porque não o gerou. Apenas adotou Jesus como filho, para criá-lo com todo o esmero ali. A questão 25 diz assim: agora podemos entender o significado da mensagem central dos dois anúncios. O anjo anunciou a Maria e a José a maravilhosa notícia de que o próprio Deus seria o pai de Jesus. Então foi uma grande notícia afirmar que Deus foi o pai do Senhor Jesus. E aqui, novamente, duas questões que nós já falamos. A quem foi feito o primeiro anúncio? A Maria. Você responde a Maria. Vou deixar aqui um pouquinho, aqui para facilitar a projeção da nossa... Só um minutinho, amados. Ok. Vamos lá. Então estamos na questão número 25. Questão número 25. A quem foi feito o primeiro anúncio? Aí você responde a Maria. Que evangelho relata? Lucas. Então, o primeiro anúncio foi feito a Maria. Qual evangelho relata? Lucas. Então, Mateus relata que o anjo apareceu a José e Lucas fala que o anjo apareceu a Maria. A questão 26. Maria, em sua confusão, perguntou. Maria, confusa ainda, como ela era virgem, não tinha se casado ainda com José, não tinha tido relações com José, porque não tinha se casado, ela ficou confusa. E aqui diz: Maria, em sua confusão, ou na sua perturbação, né, perplexa pela notícia, perguntou: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? Lucas capítulo 1, verso 34. Na intimidade ela não conhecia. Aí o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. E aí vem a pergunta: quem era então o pai de Jesus? Deus, conforme Lucas 1, verso 35. Então o pai de Jesus era Deus, é Deus. Questão seguinte, a 27.
José não sabia nada disso, então o anjo noticiou Maria que ela iria conceber por meio do Espírito Santo, só que José não foi avisado antes. José só foi avisado depois que viu Maria naquele estado, já com 3 meses de gravidez. Então José não sabia nada disso. Por isso, quando Maria voltou grávida de 3 meses, mais tarde, ele ficou muito espantado, lógico. Ora, casamento marcado, quem sabe convites, quem sabe distribuídos. A data marcada, quem sabe o horário, tudo marcado. E Maria como se tivesse adulterado, traído o próprio José. Então ele ficou muito espantado. Perguntou se ele mesmo não era o pai do menino. Quem o seria? Ele, quem sabe, né? Ele conjecturando aquele, se eu não sou o pai, quem será o pai, né? Lógico que ele sabia que não era o pai. Não tinha tido relações com ela, não tinha se casado com ela. Então, lógico que como qualquer outro homem, não teria pensado diferente. Maria, se o anjo tivesse aparecido e previamente já avisado a José, olha, José, sua esposa vai para a Judéia, quando voltar não fique espantado, porque o anjo do Senhor, Deus irá cobri-la, né, o Espírito Santo, e ela terá um filho. O anjo não noticiou, Deus não fez isso, mas esperou ver a atitude de José. Qual seria o espanto de José? Né? E realmente José ficou ali, quem sabe, sobressaltado, preocupado com o estado da sua esposa. Não era para menos, né? Casamento marcado e aparece daquela forma. E aqui diz, poderia ser um estranho da Judéia, onde recentemente Maria estivera de visita, né? Quem teria sido esse estranho que teve relações com Maria para deixar ela grávida, né? Possivelmente isso deve ter passado, né? É possível que tenha passado pela cabeça de José. Por quê? Porque o anjo só avisou a José que Maria estava grávida daquela forma quando ele preocupou-se com esse estado dela. O castigo do adultério entre os judeus era de ser apedrejado até morrer. Então havia essa questão. Se José denunciasse Maria por traição, por adultério, ela seria apedrejada até morrer. Que solução José pensava tomar? E aí veremos nessa perplexidade, nesta angústia de José. O texto aqui nos pede que leiamos Mateus 1,19. Vamos ler esse texto, Mateus 1, verso 19. Vamos ver aqui. Mateus 1,19. Vamos ver essa situação. Mateus 1,19 diz o seguinte. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, ele tentou deixar Maria secretamente. Voltando à questão número 27. Diz assim. Que solução José pensava tomar? Então, vendo sua esposa grávida, qual foi a solução de José? Então, você pode colocar, planejou deixá-la secretamente, né? Intentou, planejou deixá-la secretamente, sem criar nenhum alarde, deixando ela assim, saindo de fininho, né? Para não acusar Maria e ela ser apedrejada, ser morta. Vamos à próxima questão. A questão número 28. Questão número 28. Diz assim, contudo veio o anjo de Deus a José, como havia vindo, aí você vai responder, 3 meses antes, a quem? A Maria. E com a resposta clara à pergunta, quem era o pai de Jesus? Então essa questão aqui é para você só completar. Só para o irmão completar, o obreiro. Contudo veio o anjo, quando José projeta isso em deixar Maria, o que vai acontecer? O anjo do Senhor aparece em sonho a José, né? Como havia vindo 3 meses antes a Maria. Então, 3 meses antes, o anjo avisou a Maria, apareceu a Maria pessoalmente. A Bíblia não diz que ele apareceu em sonho, mas a José, ele aparecia em sonho. Então, 3 meses depois, ele aparece agora para José, né? Mas a resposta aqui você vai colocar, como havia vindo 3 meses, coloque 3 meses antes a Maria, né? Bem, a questão número 29, amados, vamos à questão número 29. Questão número 29 diz o seguinte. Leia Mateus 1, verso 20. Mateus 1, 20. Vamos ler Mateus 1, verso 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tema receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo aparece ali para José, para tranquilizá-lo, para ele não ficar afligido, para ele não deixar Maria. Vamos à questão 29 ainda. Então, leia Mateus 1 e 20, nós acabamos de ler. Conforme o anúncio do anjo a José, quem foi o pai de Jesus? Um homem estranho? Deus ou José? Claro que é Deus, né? Então, foi Deus. Então, o anjo apareceu em sonho e tranquilizou José, dizendo que Maria havia concebido por meio do Espírito Santo. Então, o pai de Jesus era
era o próprio Deus. Portanto, que José não ficasse afligido com esta situação que acabara de acontecer. A questão número 30 é uma questão para você completar também. Então, Deus gerou a Jesus por intermédio do... E aí tem a dica aqui, já tem a letra E. A letra S é só você completar, Espírito Santo. Portanto, ao dizer que Jesus foi gerado ou concebido pelo Espírito Santo, é como dizer que Deus era o Pai de Jesus. Então, quando o anjo diz que Maria iria conceber por meio do Espírito Santo ou através do Espírito Santo, é o mesmo que dizer que Deus era o Pai de Jesus, porque o Espírito Santo é Deus. A questão 31, ela pede para nós lermos aqui Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20. Então vamos ler Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus 1, 18 a 20. Diz assim, vamos lá. A questão número 31. Mateus 1, 18 a 20. Novamente, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Já lemos esse texto aqui mais de uma vez, é só para frisar bem, deixar bem patente, porque a palavra do Senhor aqui está nos ensinando, para que nós jamais nos esqueçamos deste ponto aqui. Bem, aqui temos uma nota, a nota é a seguinte, gerar, nós vimos aqui que a questão, o anjo disse que era o que Maria tinha concebido, e foi gerado por meio do Espírito Santo, e aí, como estamos na parte de interpretação, vamos dar aqui o significado desse termo gerar. Então, gerar refere-se à fertilidade do pai. Então, não se esqueça. Gerar refere-se à fertilidade do pai. Já conceber refere-se à fertilidade da mãe. Por isso que Jesus, não confunda. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele foi concebido por Maria. Então, gerado tem a ver com a fertilidade do pai. E concebido tem a ver com a fertilidade da mãe. Só essa nota para explicar melhor nossos queridos irmãos. Ainda na questão número 31, diz assim, dos versículos lidos, qual dos dois comprovam que Deus é o Pai de Jesus por intermédio do Espírito Santo? Aí você vai ver o versículo 18 e o versículo 20. Então, esses dois versículos, Mateus 1, 18 e 20, mostram que Deus é o Pai de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Só isso para você responder. E ainda temos aqui uma tarefa na questão 31, uma tarefa que você deve fazer. A tarefa é a seguinte, você vai sublinhar com lápis verde as palavras grávida pelo Espírito Santo em Mateus 1,18, então pegue sua Bíblia em Mateus 1,18, e ali você vai sublinhar com lápis verde, né, conforme a orientação aqui, grávida pelo Espírito Santo, Mateus 1,18. E também gerado pelo Espírito Santo em Mateus 1, verso 20. Então faça essa tarefa, Mateus 1, verso 18, você escreve ali, ou, aliás, faz uma linhazinha, escreve grávida pelo Espírito Santo, né? Sublinha ali com lápis verde. E em Mateus 1,20 você vai sublinhar gerado do Espírito Santo. Terminada a questão 31, vamos à questão seguinte. O problema foi resolvido. Então, esse problema foi resolvido e José ficou agora tranquilo, recebeu Maria, né, sua esposa, né, sua noiva, para casar-se com ela. Então o problema foi resolvido. José ficou completamente convencido de que Deus era o verdadeiro Pai de Jesus por meio do Espírito Santo. Como sabemos que José ficou convencido disso? Como nós sabemos? Mateus 1, 24 e 25. Vamos ler Mateus 1, 24 e 25. Mateus 1, 24 e 25. Vamos lá. Mateus 1, 24 e 25. E José despertando do sonho, lembre-se que o anjo aparecia a José em sonho, né? Por 3 vezes o anjo apareceu. E José despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, obedeceu a orientação do anjo. O verso 25 diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, muito fácil aí de entender o que o texto diz. Voltando à questão 32, aqui diz, como sabemos que José ficou convencido? Aí nós lemos Mateus 1, 24 e 25, teremos agora 3 alternativas. Porque apedrejou Maria conforme a lei, porque a deixou como havia pensado, ou porque se casou com ela. Então, por quê?
Como sabemos que José ficou convencido disso? Porque se casou com ela. Ele a recebeu e não a conheceu até que teve o seu primogênito, Jesus Cristo. Questão 32. Vamos à questão seguinte. Muito bem. Vamos à questão agora número 33. Aqui diz na página 100. Veja a introdução. Agora você pode responder a pergunta, né? Então, nós vimos que naquela primeira pergunta aparecia ali aquele quadrinho. Que tipo de noiva és? Passaste 3 meses fora da casa e voltaste grávida. Vou cancelar nosso casamento. É claro que é uma conjectura, mas José pensou em deixar Maria. Mas claro, depois que o anjo apareceu em sonho, José recebeu Maria, a sua esposa. E aí foi uma bênção. A questão número 33, amados. 700 anos antes, o grande profeta Isaías já havia predito a mesma verdade por meio de 2 palavras citadas em Mateus 1, 23. Qual foram essas 2 palavras? Então, Mateus 1, 23. Vamos ler Mateus 1, 23? Então, 700 anos atrás, Isaías tinha falado, né, vaticinado, profetizado. Mateus 1, 23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então vamos lá, a questão número 33. Sua palavra para se referir à mãe era virgem. Então veja que há menção destes 2 termos na profecia de Isaías. O termo virgem e o termo Emanuel. Essa palavra, aqui a letra A, nós vamos respondê-la. Sua palavra para referir-se à mãe era virgem. Então, Jesus teria que ter uma mãe, e esta mãe seria virgem, conforme a profecia de Isaías. Seu nome para o menino era Emanuel. Só que este Emanuel, é claro que o nome de Jesus era Jesus, claro. Jesus, né? O Cristo, o ungido. Só que este termo Emanuel simbolizava o quê? Significava o quê? Deus conosco, isto é, Deus presente entre nós. Por isso que Jesus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, seu nome para o menino era Emanuel, isto é, Deus conosco. A questão seguinte, a 34, diz assim: Emanuel, como a palavra Messias, é de origem hebraica. Então, tanto o termo Messias como Emanuel tem uma origem hebraica. O que significa Emanuel? Aí, vamos ler Mateus 1, 23, nós acabamos de ler, não é o caso de ler novamente. Mas é Deus conosco. Então, o termo Emanuel, o significado de Emanuel, que é uma palavra hebraica, significa Deus conosco. Não se esqueça disso. A questão 35 diz assim: virgem quer dizer uma mulher que não teve relações sexuais. Então, virgem quer dizer uma mulher que não teve relações sexuais. Assim, Jesus foi concebido por uma mãe humana, mas não foi gerado por um pai humano. Então, lembrado? Nós já falamos, gerar tem a ver com a fertilidade do pai e conceber tem a ver com a fertilidade da mãe. Então, assim, Jesus foi concebido por uma mãe humana, mas não foi gerado por um pai humano. Qual das 2 palavras de Isaías, virgem ou Emanuel, indica que? Letra A, Deus era o pai de Jesus. Então, você responde Emanuel. José não era o pai de Jesus. Aí você coloca virgem. Ok? Terminada essa questão, vamos à questão 36. É para você completar também essa questão. Através de Mateus 1, sabemos que, para você completar, e aqui temos 3 letras, a B e a C. A letra A diz: José não era o quê? De Jesus. Então não era o pai. Porque não o gerou. Fácil para responder. A letra B diz assim: a mãe de Jesus era quem? Maria. Que o concebeu pelo quê? Pelo Espírito Santo. Você coloca aí, Espírito Santo. Letra C, o verdadeiro pai de Jesus era quem? Era Deus, porque o gerou. Estão lembrados da questão da fertilidade? O gerou. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Questão fácil para você completar aí. Muito fácil. A questão 37 ela é muito importante, amados. O que significa tudo isso? Que Jesus, diferente de todo ser vivente, tem 2 naturezas, uma humana e outra divina. Então, a partir de agora, eu peço a sua atenção mais e mais para o que nós vamos falar aqui agora. Certo? Então, que significa tudo isso? Que Jesus, diferente de todo ser vivente, tem 2 naturezas. Então, Jesus é o único ser que tem 2 naturezas no universo. Jesus é o único ser que tem 2 naturezas
no universo, porque ele tem a natureza divina e a natureza humana. E aí tem uma nota. Humano quer dizer de homem, claro, e divino quer dizer de Deus, muito fácil para você entender. Todo ser vivente no mundo recebe a natureza de seus pais. Estavam lembrados disso? Todo ser humano recebe a natureza de seus pais. Os seres nascidos de peixe têm natureza de peixe e não de ave, lógico, claro, evidente. E aí, ainda na questão 37, diz assim, letra A. Por de quem Cristo recebeu sua natureza humana? Então, por meio de quem Jesus recebeu a natureza humana? Por meio de um anjo, por meio de Maria ou por meio do Espírito Santo? Por meio de quem Cristo recebeu sua natureza humana? Por meio de um anjo, por meio de Maria ou por meio do Espírito Santo? Por meio de Maria. Né? Por quê? Porque Maria tem a natureza humana. A natureza humana. A letra B. De quem Cristo recebeu sua natureza divina? De um anjo, de Maria, de Deus Pai. E aí você vai responder de Deus Pai. A questão 38, tá bem? É muito fácil, mas precisa de uma certa atenção da parte dos irmãos. Então vamos procurar aqui o apêndice 9, está aqui. Espero que os irmãos estejam vendo aí, dando uma olhadinha aí, com bastante clareza, né? Talvez ficou pequeno em alguns smartphones, mas se você assistir no computador vai ficar mais amplo, vai ficar mais fácil. Mas o aluno que tem o livro, olhando aqui os apêndices, consultando os apêndices, vai responder essas questões aqui de forma muito fácil, muito clara. Vamos à questão 38. Agora olhe os dois desenhos na figura 1 do apêndice 9. O círculo em cada desenho representa o menino nascido. Então o círculo em cada desenho representa o menino nascido. Um é Jesus, o outro qualquer outro menino. Qual dos desenhos A ou B, ou A e B representa? Então, o desenho que observe, tem um desenho aqui. Desenho A e o desenho B. Observe bem, tá? Então aqui, certo? Está falando aqui a respeito do menino nascido, né? Ambos os círculos representam o menino nascido. Observa aqui. E observe a letra A e a letra B. E aí vem a pergunta. Letra A, um que tem pai humano. Um que tem pai humano é a letra A. Então, tá aqui, ó, pai humano é a letra A. Então você vai responder letra A, pai humano, letra A. Um que tem Deus por pai. Deus por pai, ó, Deus por pai, lembre-se que é um menino nascido, é a letra B. Então, Deus por pai é a letra B. Um que tem mãe humana. Mãe humana, tanto o desenho A como o B, tem mãe humana, ó. Mãe humana. Observem. Jesus, no caso de Jesus aqui, é a letra B. Então você vai responder aí na questãozinha na letra D, a letra B. Outro menino qualquer é a letra A, porque tem pai humano e mãe humana. Então pai humana e mãe humana. Veja que Jesus tem mãe humana e Deus Pai. Então isso aqui tem a ver com Jesus e não com outra figura ou outro personagem. Um que tem duas naturezas, humana e divina. E agora sim, humana e divina. Um que tem duas naturezas, humana e divina. Quem? Jesus, a letra B. Então Jesus tem a natureza divina porque Deus é seu pai. E tem a natureza humana porque sua mãe o concebeu, né? A mãe chamada Maria. Ainda nessa questão. Um com natureza somente humana. Natureza somente humana, só a letra A. Então você vai responder a letra A. Ok? Bem, essa foi a questão número 38. A questão 39, nós ainda vamos continuar aqui consultando o apêndice, olhando aqui para essa figura. Jesus, como todos os homens, é uma pessoa, mas tem duas naturezas. Então Jesus é uma pessoa, mas tem duas naturezas. Nas figuras A e B do apêndice 9, então letra A e B, né? Nas figuras A e B do apêndice 9, o círculo representa a personalidade. Então agora o círculo representa a personalidade. Portanto, podemos dizer que Jesus tem duas naturezas. Jesus tem duas naturezas porque tem a natureza divina, seu pai era Deus, e a natureza humana, porque sua mãe, né? Ele não teve pai humano, mas teve mãe humana. Né? Então aqui volta a dizer, pergunta a seguinte. Portanto, podemos dizer que Jesus tem duas naturezas, mas somente uma personalidade. Então, Jesus tem duas naturezas,
né? A natureza divina e a natureza humana. Natureza divina por seu pai ter o gerado e natureza humana porque sua mãe o concedeu. Mas só tem uma personalidade, Jesus só tem uma personalidade, que é divina. Só tem personalidade divina. A questão ainda a questão 40, um dos erros mais perigosos é nos enganarmos quanto à pessoa de Jesus. É absolutamente necessário que entendamos bem a verdade de que Jesus teve duas naturezas, mas somente de uma personalidade. Então, Jesus teve duas naturezas, mas somente uma personalidade. Escreva aí, duas naturezas, mas somente uma personalidade. A questão 41, amados. A questão 41 diz o seguinte: que significa Emanuel? O que significa Emanuel? Então, aquela questão anterior, você já sabe, é Deus conosco. Escreva aí. E a letra B. Qual das duas figuras A ou B no apêndice 9 simboliza Emanuel? Então, veja bem. Qual das duas, A ou B? Você vai responder a letra B. Por quê? Porque ele é Emanuel. Porque é Deus conosco. Deus é o seu pai, Deus o gerou. Então, a questão aqui está muito fácil de responder. Qual das duas figuras A ou B no apêndice 9 simboliza Emanuel? Simboliza a letra B. Porque Deus é o pai, Deus o gerou. A questão 42, novamente. Nós vamos ver aqui agora outra figura. Observe bem. Outra figura. Agora olhe o apêndice 9 na figura 2. Que já projetamos aqui para os irmãos, né? Observarem. Há 5 nomes nos círculos. Quais são? Escreva-os em qualquer ordem. Muito fácil, né? Deus Pai, o Espírito Santo. Deus Pai, o Espírito Santo. Jesus Cristo. O anjo Gabriel. E Maria, né? A Virgem Maria. Então você vai apenas ter uma lista aqui com 5 espaços. Você vai colocar. Aí a questão seguinte, a questão número 43, diz o seguinte: na lista a seguir, marque o certo com sim e o falso com não. Jesus tem, então preste bastante atenção, Jesus tem uma natureza e uma personalidade? Não, ele não tem uma natureza e uma personalidade. Duas naturezas e duas personalidades? Também não, ele não tem duas naturezas e duas personalidades. Uma natureza e duas personalidades? Também não, não pode ser assim. Duas naturezas e uma personalidade, agora sim. Então você vai colocar não, não, não e sim. Fácil, fácil para você responder. A questão 44. Muito bem. Questão 44 diz assim: olha outra vez o apêndice 9 da figura 2. Então, o apêndice está aqui já projetado aqui, da figura 2. Os círculos em negrito que saem de cada exemplo representam as naturezas que correspondem a cada um. A natureza divina segue para baixo. Então, observe a natureza divina. Tá certo? A seta está apontando para baixo. E aqui veremos a natureza humana apontando para cima. Né? Então, a natureza divina segue para baixo, a natureza divina segue para cima e a natureza humana segue para baixo. O contrário, né? Bem, quais dos dois exemplos tem somente uma natureza divina? Então, somente natureza divina, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então, natureza divina é Deus Pai, né? Deus Pai e o Espírito Santo. Então, só tem natureza divina Deus Pai e o Espírito Santo, né? Que é Deus também. Qual tem somente uma natureza humana? Quem só tem uma natureza humana aqui? Então, só quem tem natureza humana aqui é Maria. Então, Maria, só ela tem aqui, dos 5 aqui, só Maria tem natureza humana. Letra C. Qual exemplo não tem nem natureza humana nem divina? Então, tem um personagem aqui que nem tem nem natureza divina nem natureza humana. Quem é? O anjo Gabriel. Veja que ele não tem natureza divina, porque ele não é Deus, e também não tem natureza humana, porque não foi criado por homens. Né? Apesar de ter sido o anjo criado por Deus, o anjo não tem a natureza divina, porque quem tem a natureza divina é Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Agora, qual é o único em todo o universo que tem duas naturezas, uma divina e outra humana? Então, observe aqui, só Jesus tem duas naturezas, uma divina e outra humana aqui. Ó. Jesus Cristo, a natureza divina, e a natureza humana, somente Jesus. Então, lembrando aos nossos irmãos, natureza divina, Deus Pai e o Espírito Santo. Natureza humana, somente Maria, somente Maria. Natureza humana e divina, só Jesus Cristo. E o anjo Gabriel nem tem natureza divina, nem tem natureza humana. Bem, agora nós vamos à experiência de aplicação. Perdão, já vimos a experiência de observação, natureza de... Falamos agora sobre a natureza, né, do Senhor Jesus Cristo, natureza humana e divina.
Então já vimos a experiência da observação, da interpretação, agora vamos à experiência da aplicação. Também será muito importante esse estudo aqui. Estamos quase finalizando, são 49 questões, amados, estamos na 45. Vamos lá? Questão 45. Experiência de aplicação. Daqui um pouquinho. Isso. Questão agora 45, né? A questão 45, voltando aqui um pouquinho. A 46 não, a 45. Já vimos a 44, vamos agora à questão 45. Voltando aqui um pouquinho. Como podemos aplicar essa grande verdade em nossa vida? Como podemos aplicar essa grande verdade em nossa vida? Este é o fundamento da nossa fé em Cristo como Salvador. Somente alguém com duas naturezas, tanto divina quanto humana, né? Tanto divina Jesus Cristo, tanto natureza divina como a natureza humana, poderia atravessar o abismo que existe entre Deus e o homem. Abismo causado pelo pecado. Então não foi à toa, claro, isso aí foi um plano de Deus, que Jesus tivesse duas naturezas humanas. Por quê? Porque Jesus teria uma importante função, uma importante tarefa a fazer, que era realmente resgatar, resgatar o homem de volta para Deus. Então, somente alguém com duas naturezas, tanto divina quanto humana, poderia atravessar o abismo que existe entre Deus e o homem, abismo causado pelo pecado. Veremos depois que apenas alguém com natureza divina e humana poderia salvar o homem do seu pecado. Qual, então, é o único exemplo dos 5 no apêndice 9 da figura 2 que pode nos salvar? Então, o único que pode nos salvar, o único, é o Senhor Jesus Cristo, porque ele tem dupla natureza. Natureza humana e natureza divina. E agora, agora sim, a questão 46. Observem agora este novo desenho que vai nos ajudar a entender essa questão. A questão 46. Para que seja útil, uma ponte deve se apoiar sobre cada margem do rio. Você sabe que uma ponte, ela serve para apoiar, né, as duas margens. Você quer atravessar, aqui tem um lago na frente, ou um rio. Aqui tem uma ponte, porque a ponte vai unir os dois lados. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que nós vamos explicar agora aos nossos irmãos. Então, para que seja útil, uma ponte deve se apoiar sobre cada margem do rio. Caso contrário, nada poderia atravessar. Então, a ponte não pode ser assim, nem pode ser assim, nem pode ser assim. Uma ponte, para unir os dois lados, para ser útil, tem que unir as duas pontes. No caso aqui, Deus e o homem, né? Deus e o homem em todas as pontes aqui. Observem bem. Observe que somente uma ponte é completa, as demais são incompletas, estão incompletas. Está faltando algo aqui importante, né? Algo muito importante aqui. E é sobre isso, sobre essa questão dessa aplicação, que nós vamos ensinar aos nossos queridos irmãos. Bem, e aqui ainda na questão 46, qual destes 4 desenhos representa? A Virgem Maria. Então, a Virgem Maria representa essa parte aqui, porque é a parte do homem. Veja bem, através de Maria ninguém pode ter acesso a Deus. Então, através de Maria, ninguém pode ter acesso a Deus. Por quê? Porque Maria não nos une a Deus. Ela não tem essa capacidade. Deus não deu essa autoridade a Maria. Bem, qual representa Deus Pai? O que representa Deus Pai é a letra B. Está aqui Deus, né? Só que está faltando algo aqui, né? Que para chegar-se ao homem. Então, veja bem, somente Deus. Veja bem, Deus está aqui representado por essa ponte aqui, só que falta algo aqui, que é para unir o homem. E é isso que nós estaremos estudando aqui. O anjo Gabriel aqui representa o quê? Está aqui o anjo Gabriel, né? Ele nada pode fazer na questão da salvação humana, né? Nem ninguém chega... o anjo não pode nos unir a Deus, nem nos unir ao homem. O anjo não tem também essa competência, essa capacidade. Não tem. Então a letra D. Deus, o Espírito Santo, letra B. Então Deus também, o Espírito Santo também, ele não nos une ao homem. Está faltando algo aqui, um ser importante para nos ligar a Deus. Jesus Cristo, agora sim, Jesus Cristo é o único que nessa ponte aqui nos une a Deus. Então, aqui é um vácuo, aqui também é um vácuo, aqui é um vácuo, aliás, duplo vácuo aqui, duplo espaço. Somente Jesus pode unir Deus ao homem. Então, a letra C, Jesus Cristo. O pastor de sua igreja. O pastor de sua igreja é a letra A, né? Veja bem, ó, o homem aqui, ó, o homem aqui. Mas não é possível este homem chegar-se a Deus por seus méritos, né? Precisa de alguém para representá-lo, no caso aqui, o Senhor Jesus Cristo. Então, observe que nessas 4 pontas aqui,
Somente Jesus Cristo é o elo, é a ponte que realmente uniu Deus ao homem, o homem a Deus. Somente Jesus Cristo. A questão 47. Questão 47, amados. Vamos chegar lá. Questão 47. Vamos... Um detalhezinho aqui. Questão 47. Ah, chegou. Ok. Questão 47. Vimos que existe um grande abismo entre Deus e o homem. Então, entre Deus e o homem, existe um grande abismo, né? Um abismo aqui. Quem é o único que nos pode servir de ponte? Escreva sim ou não, conforme o caso. E aqui vamos citar vários e você vai responder aí na sua apostila, no seu livro, melhor dizendo. Então, o anjo Miguel. Então, escreva sim ou não. Será que o anjo Miguel, ele pode nos representar diante de Deus? Não, de forma alguma. Não pode, o anjo não pode. A Virgem Maria, também não, né? Veja bem, Maria está aqui do lado do homem, então ela não pode nos preencher esse vácuo aqui, esse espaço, também não. Adão, esse aqui não pode também. Adão representado também aqui. Adão. Um sacerdote aqui na letra E. Também não. Um sacerdote também é aqui, é da parte do homem. Não pode nos unir a Deus. Jesus Cristo, este sim, porque Jesus preenche os dois lados, né? Parte de Deus ao homem e o homem com Deus. Somente Jesus Cristo. Então a questão seguinte, a questão 48, nós veremos. Quem é o único que une os dois lados? Deus e o homem. Então o único que une é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está representado por esta ponte aqui, simbolizando esta ponte que nos leva a Deus. A questão 49, a última questão do nosso estudo de hoje. Jesus é o único que pode nos salvar. Um anjo não pode nos salvar. Maria não pode nos salvar. Então você já sabe disso. Tem gente dizendo que Maria, né, peça à mãe que o filho atende. Isso aí é heresia, isso aí não tem, não passa pelo crivo das Sagradas Escrituras. Não tem fundamentação alguma dizer que Maria intercede por nós, de forma alguma. Não, isso é informação extra-bíblica. Sem informação extra-bíblica, não merece crédito. Então, o único que nos representa diante de Deus, o único que nos ligou a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus tem as duas naturezas que podem nos levar a Deus. Letra A. Por que então veio Jesus? Mateus 1, 21. Mateus 1, 21, vamos ler? Mateus 1, 21. O texto você já sabe o que significa, o que diz o texto, mas vamos ler aqui. Mateus 1, 21 diz: E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pronto, aqui está o remédio para a alma do homem, do ser humano, Jesus Cristo. Né? Então a resposta você vai colocar: para nos salvar dos pecados. Por que então veio Jesus? Aí você responde: para nos salvar dos pecados. Letra B. Quem é o único que pode nos salvar? Responda: é Jesus Cristo. Por quê? Letra C. Porque ele é o único que pode nos salvar. Por quê? Jesus é o único que pode nos salvar. Porque ele é o único ser vivente em todo o universo que tem. Aí você responde: duas naturezas, humana e divina. Só isso, duas naturezas. Você vai escrever naturezas, aí 2 pontos, humana e divina. E aí, amados,